E aí, senhores? Beleza aí? Boa E tarde. aí, senhor Boa tarde. Teodoro? Tudo bom? E aí, já nasceu ou não? Vamos bater um papo aqui, contando aqui para ele, falando um pouquinho da Mirante, que é o que eu fazia, né? Só continuando aqui. E aí, eu saí de lá, fiquei nessa parte aí de atendendo as marcas, vendo o BTS com esse pessoal. E nós criamos agora, minha esposa é corretora também, né? E a gente está iniciando porque eu tinha uma deficiência na Mirante, que era assim: o corretor X, vamos imaginar um corretor antigo. Ele pegava lá por relacionamento com o Nielson, tem um imóvel aqui para vender de 3 milhões, um apartamento top aqui na Zona Norte. Não, vamos imaginar, dar um exemplo para você, na rua Francisca Júlia, em Santana, um apartamento, médio para alto padrão. Aí o que que acontecia? O Mirante cadastra no sistema dele, vai para publicidade, aí o cliente X vai lá e clica no apartamento. Essa lead ela vai para esse corretor. Só que esse corretor, ele não está preparado para atender esse cliente desse imóvel de 3 milhões. Entendeu? Podia ser um imóvel de 3, de 4, de 5. E o que, que a gente percebeu? Às vezes, você pega uma mulher, hoje, uma mulher de 40, 50 anos que quer comprar um apartamento desse, ela pode ser divorciada, separada, bem-sucedida, ela tem um bom carro, ela está bem vestida, ela está com uma roupa justa, um decote, um salto alto, e é ela que vai resolver. Ela não precisa de homem, de marido, não é o problema isso, né? E às vezes o que que acontecia? Você pega um corretor que estava despreparado e ele perdia a venda e perdia cliente, entendeu? Às vezes até uma pergunta, né? Cadê seu marido? Então o homem, eu falo que você pega os corretores, cara, tem muito homem que ele quer fazer uma colocação indevida, ele quer fazer uma gracinha na hora errada. E a mulher, ela tá ali para ver o imóvel, cara, mais nada, né? E aí a gente tinha um índice alto nessa parte aí de perder clientes, né? E aí o que que eu fiz? Eu tenho uma amiga minha que ela é engenheira e ela acabou, ela é engenheira, ela mexe com a área de incorporação, ela foi executiva da Lavi, da IU, e ela, o negócio dela é engenharia. Ela faz a parte de viabilidade, a parte de construção, ela mesma constrói. E aí ela convidou a gente para a gente, ela tinha uma imobiliária parada. Ela assim, ela tinha o nome, o programa, o CRM, o site, ela tinha tudo. E a imobiliária estava parada. Ela tem um escritório montado que ela não ia lá há 5 meses, para você ter uma ideia, por N fatores, do lado pessoal dela. Bom, e aí ela convidou a gente e falou, pô, vamos unir forças aí então. Vocês não querem tocar imobiliária? O Maurício tem essa veia aí da parte de áreas, de terrenos. Vamos unir forças. O que ele tiver de área, a gente tenta evoluir com as negociações. E vocês tocam aí a imobiliária. Aí surgiu uma ideia da gente criar Ela House. Ela, no sentido feminino, né, de mulher, house ligado à casa, né? E a gente criou uma imobiliária que chama Ela House, o escritório está ali na Casa das Caldeiras, em frente ao Shopping Bourbon ali. E nós temos uma sala lá. E a gente está com esse projeto aí há uns 4 meses. Hoje a gente tem uns 70 imóveis cadastrados. Eu e minha mulher que estamos tocando, mais ninguém. Então você fala assim, tá vendendo, fazendo publicidade, ainda não estamos fazendo nada. A gente quer unir aí 100, 150 imóveis para poder começar a fazer uma publicidade, alguma coisa. A ideia não é ter corretores, é trabalhar numa linha de inteligência artificial. Então, assim, mas é algo que a minha mulher toca sozinha, entendeu? Eu continuo fazendo essa parte. Precisa de uma negociação, eu toco, precisa fazer, de repente, parte de contrato, eu faço isso daí. Então, eu estou nessa linha hoje. Então, o que que é o meu momento hoje? A gente está com a imobiliária, que a gente tem essa vertente aí que a gente pegou esse nicho, trabalhar com Zona Oeste e Zona Norte. Então, Zona Oeste, Perdizes, Pompeia e Água Branca ali, aquela região ali. Zona Norte, Santana, próximo a Brasleme, Jardim Leonor, Cantareira, Serra da Cantareira, imóveis de médio e alto padrão, entendeu? Imóveis de terceiros. Porque o nosso foco é ser ali a Zona Oeste, porque o escritório é ali, mas o nosso foco é a Zona Norte, onde todo mundo conhece a gente, né? Então a gente tá nessa linha. Então, e continuo com a parte das áreas, tanto atendendo marcas como incorporadoras. Então, meu momento é esse, entendeu? Muito bom. Obrigado por compartilhar a história, uma história bonita, toda ela no mercado imobiliário, né? E do nosso lado aqui, nós estamos buscando uma pessoa que faça sentido para essa pessoa ter aí uma vertical, né? Vertical do imóvel. Ela está disponível, não é uma, eu não estou anunciando essa vaga em canto nenhum, não é uma vaga que ela é pública, ela é uma vaga que
está tentando achar pessoas boas para estarem com a gente. Conseguimos fechar aí com o Teodoro, o Teodoro como uma pessoa boa, já traz outra pessoa boa, e as coisas vão indo, né? Caminhando de maneira estruturada. Aproveitar que ele não está aí, nem aproveitar que ele não entrou na reunião ainda, então eu posso falar aqui. Eu vou te falar, a gente está juntos aí há acho que quase 2 anos, mais ou menos, né? Que a gente se conheceu. Eu conheci ele através de um amigo lá no João Godinho lá, né? E, O e fiz, Ronaldo, né? é, e aí o Anselmo, né, que apresentou a gente, o advogado lá, né? Ah, é o Anselmo, verdade. Anselmo. E aí, assim, a gente começou a bater papo lá no dia, já foi desenrolando, já trocamos telefones, ele visitou a gente lá na Mirante algumas vezes, tem algumas coisas aí que a gente tem em andamento, pelo menos um desejo, né? A gente tem uma ideia aí com um projeto também que acho que tem tudo a ver, né, Ricardo? Aquela ideia nossa de pegar uma área, de repente criar um nicho. Eu falo para ele, vamos imaginar assim, o condomínio e o Nielson. Se eu falar para você, o Ricardo mora em Alphaville, já vem na tua cabeça, né? Você não sabe nem quem é. Você fala, esse cara tá rico. A Sim, sim. mentalidade é essa, né? Que tá lá, você já imagina que ele mora numa mansão. E a ideia nossa é a gente criar um projeto. Como eu tenho áreas que aparecem para mim, a gente está nesse segmento, criar de repente um condomínio que seja um modelo. Então lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser para idoso, vai ser para jovem, vai ter. A gente quer desenhar isso de alguma forma. Acho que tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? Nada mais justo do que de repente colocar no ecossistema aí para rodar. É mais ou menos isso. Puta, eu sou fã desse cara, tenho ele assim, total confiança nele, né, no trabalho dele, a gente já fez algumas coisas juntos. Então, assim, a gente com um pouco de conversa, pelo tempo que a gente tem de mercado, você já entende um pouco, né, do perfil da pessoa, do que quer. Nosso ramo, eu falo que é muito prostituído, né? Um querendo arrebentar com o outro. Nós tivemos uma experiência dessa, eu e o Ricardo, muito próxima, né? Então, assim, as pessoas, hoje ela está dando tapinha nas suas costas, amanhã ela está por trás querendo te derrubar, né? Então, eu falo, mas tem muita gente boa ainda no mercado querendo se unir, querendo fazer um trabalho sério, né? Então, mais É, dessa linha. o nosso sonho grande como Biocasa, a gente fundou a empresa, sempre tivemos um sonho grande de ter pelo menos 300 unidades. E por que ter 300 unidades? Estou dividindo um sonho contigo, que seja que daqui a 10 anos a gente vai realizar, ou, graças a Deus, eu tenho um sentido que isso vai acontecer muito antes, né? E o Teodoro está com esse sentimento também. Quando a gente chegar no nível de 10, 20, 30, 40, nada impede dessas unidades, tendo esse ecossistema, eles serem, né, pessoas que gerem negócio. Por exemplo, o Maurício, como ele pode se multiplicar? A melhor forma que tem de se multiplicar e de crescer em escala é a franquia. Foi o que a Lopes fez, foi o que a Remax fez, é o que a MyBroker está fazendo agora, né? A Centro 21, entre outras, que os caras foram escalando com o dinheiro dos outros, né? E quando você põe uma bandeira dentro, você escala a tua empresa, a tua marca, com um dinheiro que não é um investimento seu. Se a Remax fosse abrir 600 unidades próprias, eles teriam uma grande dificuldade financeira para fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos nesse momento de estabilizando a operação, já sabemos o que queremos ser, o que somos, estamos passando pelo rebrand da marca e acontece um novo lançamento agora no final desse mês, e aí iniciamos as vendas a partir de setembro, né? Das novas franquias de uma maneira massiva. Então, que nem eu, nem o Ricardo Teodoro, nem o Ricardo Strafaz, que é meu sócio, nem o Luiz, que é o nosso outro sócio da parte jurídica e financeira, tem experiência de imobiliário, sangue de imobiliário. Eu sou um corretor, tenho Cresce, assino Cresce Jurídico da empresa, já vendi bem, não posso reclamar de imóveis nos últimos anos, que a gente saiu da diretoria, mas a gente não tem a malícia do mercado, principalmente a questão dos lançamentos, essa questão do desenvolvimento de BTS, como montar área, né? 3, 4 casinhas que são pessoas diferentes para oferecer para uma corporação. Nós estamos buscando essa pessoa no mercado. Obviamente, né? E o que eu tenho falado para todo mundo, como que a gente ganha dinheiro aqui, Maurício? A gente cobra uma taxa de royalties de 10% sobre
a intermediação imobiliária. Isso é um padrão, inclusive, das redes de franquia, né? A Lopes provavelmente cobrava 10% da intermediação na hora que você comentou do contrato. A gente cobra uma taxa de franquia, que é uma receita interessante para a empresa, mas não podemos viver a ilusão de vender taxa de franquia e viver dela. A gente precisa fazer o franqueado ganhar dinheiro, senão o negócio não escala. E nós temos a parte né, da Biocasa Capital, que ali todas as linhas de financiamento nos geram um recebido. Então, ele traz uma receita interessante na parte financeira. Agora, com o Corp, que é a área do Ricardo, aí, do Teodoro, nós vamos começar a participar do equity dos empreendimentos. Né? Então, aí tem mais uma fonte de receita aí do equity dos empreendimentos. Agora, no Imob, nós temos 10% de royalties. Se você fizer a conta, você vender 100 milhões de venda, não é algo simples nem difícil, mas é uma venda interessante, 100 milhões. Nós temos aí uma comissão de 5 milhões, gerada 5%, vamos arredondar um pelo outro, e a gente recebe 500 mil como franqueador. Então não é assim um dinheiro, os 500 mil não é dinheiro, mas quando você pensa numa estrutura, numa empresa, não é de royalties que nós vamos sobreviver. Por sua vez, eu tenho estimulado os diretores e as verticais que todos têm uma biocasa por essência. Então, estou estimulando aí o Teodoro a abrir uma biocasa em São José, o Luiz abriu uma em Pindamonhangaba, que está em fase de abertura, na região ali de São José dos Campos. Eu tenho a unidade de Ribeirão Preto, nada impede do Maurício ter a unidade, inclusive na sua região, não tem uma biocasa ainda. Porque, além de vocês operarem a biocasa dia a dia para conseguir multiplicar, também é uma outra fonte de receita, né, que complementa a parte salarial do negócio. E, obviamente, ter uma perna como diretor, você sabe disso, né? Você foi gerente, você foi diretor, ter uma perna dos royalties. No nosso caso, não é a comissão, mas eu acho que a gente vendeu em Ribeirão, por exemplo. Ribeirão, ela acaba ajudando a matriz. Hoje, quem paga as contas é Ribeirão. Estou vendo aqui em Ribeirão, é o que a gente coloca de caixa na empresa e vai ajudando a empresa a girar nesse período. Mas nada impede de a gente prospectar áreas para a gente, para que nós façamos os nossos próprios condomínios, os nossos próprios loteamentos, os nossos próprios prédios. E o sonho grande, concluindo isso, a Biocasa ela vai virar uma das maiores incorporadoras do país, com a maior rede de imobiliários. Porque não tem nenhuma incorporadora fazendo isso. A Lopes não é incorporadora. A Remax não é incorporadora. A Cirela não é imobiliária. Então, ou tem uma coisa ou tem outra. Só que quando a gente pega uma rede, né? Quando a gente pega uma rede, pô, se o franqueado tem 100 mil, outro tem 200 mil, outro o próprio SC Pista, né, somos nós mesmos. Então a gente cresce com a própria força da rede, da comunidade, das pessoas aqui envolvidas e, obviamente, todo mundo vai participando. Então, basicamente, esse é o nosso modelo de negócio, tá, Maurício? Eu sei que é uma conversa muito inicial aqui, a gente está se conhecendo hoje, mas pelo menos você já se conhece mais tempo do que eu aí, né? E eu queria talvez que o Teodoro contribuísse, que ele tem vivido a Biocasa já há uns 3 meses, né, Teodoro? Que você já me conhece há mais tempo, 3 anos e pouco, mas vivendo mesmo, participando das reuniões, vendo os problemas, sabe assim, vendo a cozinha, né? Que a gente brinca, Aham. vendo a cozinha, né? E talvez pode contribuir aí também, né? O que você tem entendido até agora? Até pegando o gancho, né? Eu falei pro Nelson, falei assim, ó, o Maurício é um cara que a gente conheceu de uma maneira meio aleatória, né? Porque foi lá a partir do evento do João, né? Do Uhum. João Gondim lá. E caiu na amizade, vamos dizer assim, a mesma amizade que eu tenho com o Maurício, eu tenho com o Nelson. Uhum. Como amizade pessoal, né? Então, quando a gente estava conversando sobre a vertical, né? Eu falei isso pro Nelson, falei, Nelson, a gente precisa achar um cara que tem essa rotina. Porque a ideia da empresa, da franquia, ela é muito boa, ela é muito legal. E a gente já não está mais pensando só como imobiliário, a gente está pensando como um ecossistema integrado. Então, são soluções integradas, né? A gente vai plugando uma coisa na outra
até fechar todo o ciclo ali. E eu falei para ele, a gente precisava de um cara que tivesse essa visão, essa barriga no balcão, que sabe lidar com o cliente, sabe lidar com o corretor, entende de lançamento, viu o que é uma questão de carteira de locação, por exemplo. A gente não tem hoje, mas é algo que a gente falou, porque a locação, apesar da encheção de saco, desculpa o termo, é aquele pão quente que paga o aluguel, paga as despesas do escritório, mantém a operação do escritório rodando para as outras coisas complementarem, né? Uhum. E aí me veio o teu nome, eu falei, pô, peraí, o Maurício, ele tem a história, eu falei um pouco da tua história, eu falei, tem a história do fato da empresa do pai por muitos anos, depois o pai vendeu, ele foi diretor de uma imobiliária grande, é um cara que tem histórico, que se desligou dessa empresa recentemente e, de repente, se ele ouvir a proposta, pode fazer sentido. Então, como pessoa, eu não tenho nada assim que desabone em relação ao Maurício, né? E nem o Nielsen, nem os demais, né? Quem eu conheço um pouco mais recente é o Luiz, né? Tô conhecendo agora, assim. Ricardo eu já conhecia também, mas não tinha tanto contato, né? Com a pessoa dele, assim, mas o Nielsen a gente também conheceu nesses eventos de mercado imobiliário e desde então a gente vem sempre falando, conversando, estamos sempre ali trocando ideia, trocando figurinha e tal. E de março para cá a gente voltou a conversar com mais presença, digamos assim. O Nelson veio até aqui em Santo André, foi lá no escritório antigo, né? A gente conversou, eu coloquei um pouco de visão de mundo para ele colocou um pouco da visão de mundo que ele tinha. A gente viu que fazia sentido, tinha sinergia. Eu tenho uma deficiência, vamos chamar assim, que é nessa força de escala. Ele tem mais possibilidade de escala, só que ele não tinha como rodar a operação da parte do que eu faço. Pô, deu sinergia, a gente sentou, conversou, tratamos os termos e chegamos num denominador comum, né? A parte da imobiliária em si, que é o cerne do negócio, né? Ela ainda está sem essa figura que precisa do cara que é a barriga no balcão, que é o cara Cara, como é que eu cobro meta de corretor? É isso, que é o cara que vai multiplicar o conhecimento dos franqueados. Pensando sendo muito pragmático, assim, né? O que eu espero dessa diretoria? Treinar os franqueados para individualmente eles serem a melhor imobiliária que existe. E como nós montarmos, isso não existe, na franqueadora, que o cara às vezes não consegue entrar direto como uma franquia, porque tem um custo. Ele pode se associar a uma franquia, ou nós podemos associar ele na franqueadora para ele ser um corretor associado, ele ganha uma grana, depois ele vira um franqueado. Sabe? Ele vai tendo o planinho de carreira dele. Então, a gente tem essa ideia de aumentar o ecossistema ajudando, porque toda essa plataforma que eu te apresentei tem toda a parte sistêmica. Então, se o corretor se associar a gente, automaticamente ele tem a área de incorporação, ele tem a área do capital, ele tem a área solar. Então, ele rapidamente, né, ele vira um corretor autônomo com muitas ferramentas. E depois ele pode virar um franqueado, obviamente, e ir ganhando escala, né, dentro da empresa. As ferramentas, elas estão aí disponíveis, mas quem é o cara que empurra isso tudo? Porque eu vou estar focado na minha área, o Nelson também vai estar focado na área dele, o Ricardo também na área dele, quer dizer, e na minha visão é uma perna importante, porque a gente pode gerar um negócio, mas precisa vender. A gente precisa da área para poder gerar o negócio. A gente precisa que os corretores tenham uma meta mensal ali, sei lá, de faturamento, de venda, de lead, quem que vai cobrar o marketing de lead qualificado, de SDR, se ligou, se não ligou, sabe aquela coisa da rotina? Uhum. Precisa dessa figura. Então, eu acho que você é um cara que, se fizer sentido para você... Isso daí a gente vivia lá na Mirante, era isso, né? Então a gente tinha metas semanais, metas mensais. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu lá? Eu fui o idealizador lá de uma situação que era assim. Quando eu entrei na Mirante, me colocaram lá no salão de vendas e falaram: essa mesa aqui é sua, você pode ficar aqui e você começa a trabalhar. Você vai lá no tal lugar, você fala com o Nielsen, ele vai cadastrar seu e-mail, sua senha e tal, beleza. Olha, eu fiquei ali sentado, perdido.
Eu não tive uma orientação como que funciona o sistema, como que entra, como que sai, aonde eu vou com a senha. Ninguém me apresentou para a pessoa do TI, nada, 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 nada. E aí aquilo ali para mim foi tipo, eu falei, pô, eu tenho um conhecimento na área e tô perdido. Você imagina o profissional que chega aqui que está começando ali na primeira imobiliária. Como que ele vai, quanto tempo ele vai demorar para começar a ter resultado, né? E aí eu comecei a desenvolver um trabalho que até esse trabalho nós tínhamos uma mentora lá ela era uma mentora de liderança e ela conversou desde o faxineiro até o dono da empresa, com todo mundo. Ela fez um treinamento de coach, motivação, ver perfil e tudo mais, né? E aí eu comentei isso daí com ela. Aí eu montei uma ideia, um projeto, quando o corretor novo entrava. E aí nós criamos o onboarding. O que era o onboarding? O dono da empresa recebia esses corretores, falava da empresa, aí a gente chamava o gerente de TI, ele apresentava como funcionava o sistema, colocava a senha do pessoal, aí nós pegamos o pessoal de marketing, ó, isso daqui se tiver um problema no marketing, se você quiser anunciar um imóvel, você vai falar com essa pessoa. Ramal, tudo num papel. Então a pessoa saía dali, ganhava uma camiseta, ganhava uma garrafinha de água, conhecia o dono da empresa, porque às vezes não sabia nem quem era o diretor, quem era o gerente, quem era o dono. E assim, até hoje eles fazem isso. Todo mês, na verdade, é feito esse evento e todos os corretores que entram naqueles 30 dias, eles fazem esse onboarding, entendeu? Então, foi uma ideia que eu sugeri lá porque era algo que inacreditável. Isso acontece na maioria das grandes empresas desse segmento, né? As pessoas só estão preocupadas com venda, mais nada. Então, assim, bato muito no lado humano. Eu falo, se eu tiver com a pessoa com um bom emocional, controlada emocionalmente, motivada, ela vai levar o nome da empresa e vai arrebentar. Ela vai querer fazer venda pela empresa. Agora, se eu tratar ela mal, não conhecer o dono, não dar atenção, ela vai fazer o negócio por fora. Então, não adianta a gente ter uma baita de uma estrutura, um nome, e o corretor que está lá dentro, usando os nossos dados, está fazendo venda por fora. E acontece, né? Então, eu falo, traz ele para nós, humaniza ele, faz ele sentir confiança, vê como você pode ajudar ele, que aí você tem um jogador lá que o cara veste a camisa e não vai te dar trabalho, né? Você Então vê, era algumas ideias assim nesse ponto que eu acho que precisaria pensar, entendeu? ó, o Nelson vai escutar uma coisa agora que foi exatamente da reunião que eu tava, que eu saí para entrar agora e entrei aqui com vocês, né? Tava com o pessoal do Gatai, ele mesmo não entrou, mas entrou umas 140 pessoas na reunião, né? E aí no final o Daniel tava na reunião, o Otto, né? Ele perguntou para mim o seguinte, falou, tá bom, legal, entendi tudo, mas como é que a gente vai pôr isso no CRM? Eu falei, virei pra ele e falei assim, cara, seguinte, o cara que vai te dar essa resposta é o Luiz. Senta com o Luiz, coloca a tua questão para ele e ele vai achar uma solução para isso. O meu papel é te dar o suporte para o negócio sair do papel. Agora, como é que você vai documentar isso? Bate um papo com o Luiz, né? Eu conversei dos 7 lojistas, né? Hoje eu conversei com 2. Conversei com o pessoal de João Pessoa e conversei com o pessoal do Brooklyn, né? Para explicar para eles como que a gente vai chegar como ferramenta para eles darem suporte para as incorporadoras, que é uma coisa que não tinha, e para poder gerar o negócio pela própria loja dele. A exemplo, vamos falar o exemplo real aqui nosso. O Maurício recebeu uma área de 100 mil metros ali sei lá, na Serra da Cantareira, e tem a possibilidade da gente sentar e desenvolver a incorporação lá. É isso que a gente está colocando para replicar para esses lojistas, só que da seguinte forma, o seguinte desenho. O lojista ele acha a oportunidade do terreno, ele traz isso para a mesa, só por ele apresentar isso, ele ganha 10% do equity do resultado. Então, Uma indicação. se o resultado for 10 milhões, 1 milhão é dele. Se ele está trazendo o terreno e ele acertar a comissão dele com o proprietário do terreno, ele tem a comissão dele com o proprietário do terreno. Ele tem a prioridade, mas não a exclusividade da venda, porque se ele tiver uma equipe treinada e preparada, ele pode fazer esse lançamento e a venda. Se ele não tiver, a gente não vai queimar o empreendimento por conta de uma equipe mal preparada. Porém, eu sei que você que já trabalhou com lançamentos,
o que nos impede de treinar, de dar treinamento, de preparar essas equipes para fazer lançamento e aí sim a gente trabalhar essa venda com ele, né? E eventualmente, que é o caso do Thomas, por exemplo, que é o cara lá de Floripa, ele mesmo pode ser o terrenista. Então você vê, dentro de um mesmo negócio, ele faturou em 4 frentes, né? E a gente, como franqueador, a gente é a realizadora do negócio, como uma incorporadora mesmo. Então, o resultado do negócio vai ficar para nós. A construtora, a gente vai contratar. O projeto de arquitetura, nós vamos fazer aqui, mas os projetos complementares, nós vamos contratar os parceiros. A empresa de marketing, nós vamos contratar um parceiro. Jurídico, contabilidade, nós vamos ter, por enquanto, parceiros. Quem sabe no futuro a gente tenha isso dentro de casa, né? Essa estrutura de sentar com esse cara, encabeçar essa vertical, de entender esses processos, entender o que é um processo de lançamento, entender o que é vender imóvel de terceiro, imóvel novo, imóvel usado, locação, e essa rotina, como é que põe no CRM, como é que acompanha, como é que cobra, como é que estabelece meta. Eu não sei metrificar uma meta de vendas, de corretagem, de venda de imóvel usado, venda de imóvel novo, não é a minha área, né? Então, Essa parte assim de tudo isso daí que você falou, dá para a gente fazer. A única coisa que eu acompanhava, eu não fazia, eles chegaram a me convidar para tocar esse departamento, que eles acabaram criando lá, é um departamento de lançamento, entendeu? Que eu não acompanhei, na época eu não quis pegar, mas assim, não é nada também que a gente não consiga apoiar, entendeu? Agora essa parte terceiro, Essa é uma pergunta boa. venda, Pensa assim, você consegue aprender a ser um melhor diretor de lançamento do Brasil, se você pegar para aprender? com certeza. A gente vai fazer de tudo para trazer o melhor, né? Esse é o objetivo, né? E essa formação diária, de montar incorporação, de loteamentos, BTS, tudo isso você conseguir ensinar para os franqueados, fazendo um desenho com você, assim, Maurício. Obviamente que o Ricardo, meu sócio, vai te conhecer, e se fizer sentido também para você ir avançando com a gente. Uhum. Agora, pensando em dinheirinho também, que é importante isso, né? Como é que o Maurício ganha dinheiro? Primeira frente que você vai ganhar dinheiro é, se fizer sentido para você, ser dono de uma biocasa. Eu não estou nem querendo te vender taxa de franquia aqui, estou falando de você ser dono de um modelo biocasa, tá? Beleza. Isso você vai ter uma receita aí vendendo Perdizes, vendendo Zona Norte, precisa entender onde é que é essa região, isso vai trazer uma fonte de receita. E no meu ponto de vista, pela história que você contou, faz sentido a sua esposa ser head da área da biocasa Perdizes, por exemplo. Tá? Tô falando só um nome só para você entender. Tocando a operação dia a dia, coletando corretores e deixando o modelo de negócio com o que nós já temos com o nosso modelo pronto para ser replicado. Então, vamos dizer que como se fosse uma unidade modelo. Beleza? Ok, isso é um ponto. Aí você vai ter ali os seus recebíveis e esse a gente vai te cobrar os 10% de royalties. O resto é grana no teu bolso. Em contrapartida, como você aprendeu tudo isso, você sendo o diretor da vertical de imóvel do todo, o seu trabalho é escalar isso. Está tendo ali o seu recebível como imobiliário, mas está escalando isso dentro das nossas franquias. Aí nós teríamos 2 contratos distintos: o contrato de você como franquia e de você como head da área. Você como head da área, você vai ter um contrato para entregar metas. X, não sei qual meta a gente vai construir junto. O que seriam essas metas? É o faturamento da rede. E a partir do momento que você vai entregando o faturamento da rede, você tem direito à sociedade da rede, não só da sua unidade. Tá? Aí, a partir do momento que você vira sócio da rede, você começa a ter dividendos das outras áreas. E quais são esses dividendos hoje? Zero. E a gente não vende nada. Você entende isso? Tá? Então, não quero vender ilusão aqui. Eu estou colocando todo mundo no pé no chão. A gente está construindo uma empresa que ela vai ser multimilionária, só que ela é zero hoje. Beleza? Então, a área de consórcio vai crescer, a área de fund vai crescer, e até no futuro, quem sabe, a gente vai ter uma administradora de consórcio próprio, um fundo próprio para retroalimentar as nossas incorporações. Isso deve levar mais uns 10 anos, talvez, para tudo estar lindo e maravilhoso. Aí a gente empacota tudo, vende, vai com Deus e vamos pescar. Esse é o sonho grande lá na frente. E a gente só vai incorporar a gente. Ah, mas vocês vão vender? Não sei, eu estou brincando contigo,
Mas né, hoje tem 10% da empresa reservado para essa área do biocasa imóvel. Então, ela está discutida em conselho, então ela está 10% reservada. Obviamente que o diretor dessa área, ele, entregando ali as suas metas, ele vai tendo, né, até 10% da sociedade. E o que o diretor dessa área entra de dinheiro? Zero. Você entra com o capital intelectual, que a gente fala que é o custo do dinheiro mais caro que tem, né? Eu posso chegar para o Maurício e falar, Maurício, eu vou te pagar 30 mil por mês, mais comissão de 0,3 aqui, e diretor nem zero, nem 30 mil tem, né? Mas eu vou te pagar 30 mil mais o 0,3, 0,4 todo, vem trabalhar comigo? Eu acho um diretor para tocar isso aqui, né? Pensando em escala e pensando em número de corretores. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer um cara que pegue a área, junto com a gente, estruture a área, padronize, mantenha o negócio em pé e seja nosso sócio. Não é que, vai ser, não, é nosso sócio mesmo, contrato social, contrato de teste, tudo bonitinho. E lá na frente, quando esse treco, sei lá, se o Ricardo vender tudo que ele falou pra gente, né, o Teodoro vender, isso aqui vai ficar bilionário rápido, né? Vai vender bilhão rápido, né? Porque incorporação gera VGV de bilhão. Então, tendo uma empresa que está faturando bilhão de VGV, ela começa a valer alguns milhões. Aí a sua parte que você comprou de graça, entre aspas, ela vale alguns milhões, né? Isso falando de sonho grande, não estou te vendendo ilusão, fumaça. Pode ser que tudo dê certo e vai dar. Pode ser que tudo dê certo mais devagar, mas vai dar. Agora, não tem como não dar certo. Do jeito que a gente está construindo isso aqui, não é que é um livro em branco. Você já chega, tem 7 franquias, já tem site, já tem plataforma, tem modelo, tem todo o modelo operacional de franchise. Então, você já chega, o mato já não está tão alto. Agora, o que você precisa fazer? O que a gente está procurando é um técnico de entrar no campo com os caras e falar, rapaziada, vem cá, reunião todo dia, pau, 8 horas da manhã, acha corretor assim, paga desse jeito, lançamento a gente faz dessa forma, vai prospectar a área, fala, sabe assim, o maestrão? Montar um manual, né? É o maestrão ali garantindo que as franquias, aí, meu trabalho, né, eu fico à frente da Biocasa Capital e fico à frente da expansão. Meu trabalho é botando franquia para dentro. Vamos colocar a franquia para dentro. Quando eu coloquei a franquia para dentro, tem um onboard, a gente tem isso aqui, de Legal. implantação. Ele demora 120 dias para implantar uma unidade da Biocasa. Aí, nesses 120 dias, tem a trilha de conteúdo do Maurício, tem a trilha de conteúdo do Teodoro, tem a trilha de conteúdo do jurídico, do Luiz, a biomassa, tem toda uma trilha de conteúdo, sistema. 120 dias o cara inaugurou a franquia. Inaugurou, eu falo, ó, belezinha, gente, toca aí, ó, mais uma para vocês vão tocando. Gente. Então, fica bem organizado o nosso modelo de negócio. Vocês estão fazendo isso como? Tudo online, É, pessoal? não, hoje a gente tem um posicionamento online bem relevante, Ah, porque a gente pesca no nosso próprio aquário, né? Porque a biomassa do Brasil, a empresa do Ricardo, não esse de Ricardo, a gente chama esse de Teodoro e o outro a gente chama de Ricardo. Por que você não chama o Niel? Isso é mais fácil, não tem que ficar explicando esse negócio toda hora, né, Ricardo? Aí ele tem 120 mil seguidores, né? Tem uma indústria de bastante tempo, já são construtores, então a gente vai começar a pescar no nosso próprio aquário. Esses legal. 7, a gente já fez isso com esses 7 com a outra empresa que era nossa sócia, que não deu muito certo o quadro societário, nós compramos a parte deles, eles saíram da sociedade. Até o Diego Cariello assinou agora há pouco, tá toda, graças a Deus, acabamos de comprar a parte deles, né? Assinou o contrato, transferência de cota. Você está chegando num momento, se fizer sentido para ti, eu gostei da tua energia, eu sou um cara que, pô, tem gente pra caramba. Você tem uma energia boa, cara. A gente precisa de gente que quer fazer, que quer mudar de vida. Porque até agora, né, e corrija se eu estiver errado, até agora ninguém ficou milionário aqui. Todo mundo aqui tem uma vida boa. Mas sabe assim, de montar uma empresa, que ela vai ser uma empresa que vai valer milhões, a gente só vai conseguir fazer isso com várias pessoas boas. Não dá para fazer sozinho. Uhum. Verdade. Então, basicamente, a empresa, nós reservamos 40% das cotas. Então, cada uma daquelas áreas tem um percentual, né? E eu e o Ricardo ficamos com 60% das cotas.
Então, não é que você vai ter 10 se você bater todas as suas metas e eu tenho 90. Não. Cada um tem a sua parte dentro do negócio, então está uma distribuição bem justa. E nós fazemos esse treco acontecer, né? E acelerar, e garantir, implantar, e tudo no gerúndio que eu estou falando, porque precisa ser feito no gerúndio por enquanto, mas aí o Maurício fala, pronto, implantei, fiz isso, treinamos, visitamos. Você pode trabalhar na unidade do Morumbi do Brooklyn, que são unidades maravilhosas, está do lado da Rede Globo, está nos prédios ali muito bem localizados os pontos. A tua unidade, às vezes você tem essa sócia aí que você está comentando, traz para o jogo, vira a bandeira Biocasa, é investimento baixíssimo, é só o logo e os sistemas, não tem nada que você vai gastar uma fortuna. O nosso modelo é de sala comercial, Uhum. porque é um cliente de alto padrão, um cliente que é investidor, é um cliente que contrata seus serviços, e o negócio fica caminhando. Uhum. Se fizer sentido, é basicamente Não, isso. bacana. Primeiro te agradecer aí pela oportunidade, agradecer o Ricardo aí. Ricardo não, agradecer o Teodoro, né? Pela oportunidade aí, por lembrar da gente. Eu sou movido a desafios, né? Gosto bastante também. Aqui pelo primeira papo aí que a gente teve, acho que já é super interessante. O Ricardo sabe um pouco aí do meu comportamento também, como funciona com relação a pessoas também. Então, você já tem aí a aprovação que se não fosse bom, ele já não nem me indicaria, né? A gente já conversou bastante sobre isso, já tivemos algumas situações aí que não foram positivas. Então, agradeço vocês. Para mim faz sentido. Só que eu estou nessa fase aí da neném, né? Que eu te comentei aí. Então, aí é coisa de 15 dias. Mas acho que dá para a gente, de repente, ir alinhando, conversando, batendo mais um papo, tirar mais algumas dúvidas, ver. Pode. Se fizer sentido para você, o que eu queria agendar duas coisas. Aham, A primeira delas, uma reunião com o Luiz, tá, tá? Ele cuida da área administrativa financeira online desse jeito. tá bom. E você passa por uma reunião como se você estivesse querendo comprar a franquia de Perdizes. Aham, Aí ele vai te explicar sistema, o Trello, contratos, para você ter uma visão do que é a biocasa administrativa. E, uhum. obviamente, que nesse bate-papo ele vai te conhecer. E depois eu gostaria que você fosse presencialmente em Guarulhos e conversasse com o meu sócio, com o Ricardo, para você conhecer a fábrica e ele te conhecer também. Legal, bacana. Uhum. Tá? Então, esse ciclo de bate-papos aqui, você vai ficar mais confortável com a gente e a gente vai ficar mais confortável com você. Perfeito, legal, bacana. Então, aí eu vou pedir para o Luiz na segunda, na terça. Sua bebê tá para nascer quando? Como ela chama? Agendou, Rafaela, vou chamar. Bonito não. Agendou para dia 22 de agosto, 11 horas. Se É, macete pertinho, um hein? pouquinho tá chegando. Pegando, é. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Então, estou à disposição. Dá uma alinhada aí com eles direitinho. Se você precisar, você tem meu contato aí também. A gente vai se falando. Precisa bater um papo, a gente vai alinhando. E vamos ver o que a gente Combinado. vai desenhar aí. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Acho que não, né? Não, não, tranquilo. Fechou? Obrigado, pessoal. Prazer. Valeu. Ilhaçu. Abraço, Ricardo. Fiquem com Valeu, Deus. Celso. Mano. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, curtiu? O cara tem uma energia boa, né? Não é jovem, macaco velho, ficou a vida inteira na imobiliária. Esse aí tem Tá, história, cara. Esse aí é, viveu a barriga no balcão, como a gente falou, né? Ele ele contou toda a história. vivenciou. O cara foi gerente de imobiliária, contratou, saiu, teve imobiliária própria, teve locação, BTS. O cara Ele tem essa parece história. ser uma pessoa de índole boa. Não sei se você tem Sim, mais capivara do cara, mas não é um cara vagabundo. de fato, Não é cara. tipo, não é tipo seu amigo Godinho, não. Né? Não. Não. Inclusive eu conheci ele lá no evento dele, né? Do João. Porque ele falou do Godinho, eu falei, quem anda com essas pragas, coisa boa, não é? Eu tava na cabeça que foi o Ronaldo que tinha apresentado, mas ele tem razão, foi o Anselmo, né? O Anselmo é um advogado também que a gente conhece, mas ele é um cara, gente boníssima, não tem o que falar dele, assim, como pessoa. É um cara que conhece, que trabalha, que tem essa coisa da rotina, aquilo que a gente falou, assim, tem profundidade de conhecimento, de experiência, viveu as etapas. Porque eu acho que, assim, é aquilo que eu falei aquele dia, né? Esses 7 caras que estão aí, nós vamos ter que pegar na mão deles e fazer eles andarem. É isso.
Se a gente tiver 50 caras assim, ferrou. Aí nós é que não vamos andar, né? Mas ele é um cara que pode dar esse empurrão nos caras e fazer a coisa caminhar. É assim que eu estou enxergando, né? E ele comprou muito a ideia de fortalecer imobiliárias locais e fortalecer corretores autônomos. Não sei se vocês falaram sobre isso, né? Sim. Mas ele falou, cara, o quinto andar, o case do quinto andar é exatamente esse. Primeiro eles foram no fortalecimento do corretor autônomo, depois eles foram nas imobiliárias e olha o que o quinto andar é hoje, né? Então, ele pode trazer essas ideias, essas bagagens que a gente não tem e agregar, somar, né? O que eu tenho certeza é que aí nós vamos ficar com um corpo forte para trabalhar. E ele é muito bem relacionado, ele conhece muita gente. Zona Norte é uma região de muito negro investidor. Sim. Cara que você não dá R$1 pro cara. Bom, você é de lá, você sabe, né? Então, assim, muito português, né? Os portugueses eram tudo mal arrumado e tudo cheio com casinha, com 200, 300 casinhas ali. E ele conhece muito desses caras, muitos. Então ele não vai somar só porque ele tem essa visão da imobiliária, mas ele também é um cara bem relacionado. É igual você, assim, comercialzão, sabe conversar bem, sabe se posicionar e tem essa profundidade de conhecimento que a gente precisa. Porque eu tô com isso na minha cabeça de você, daqui a pouco, quando você se estabilizar aí, você implantar uma biocasa. Sim. O Luiz implantar uma biocasa em São José dos Campos. Eu continuo tocando, operando o Ribeirão. O Ribeirão está mais morno, né? Mais o Nelson operando do que uma imobiliária propriamente dita. No fim Você já viu onde é que a gente teve a você reunião já com o viu onde é que a Gabriel gente aí. fica aqui, ó? Você já olhou aqui, não? Você me Não mostrou, conheci. Tipo um centro de, tá vendo? Tecnologia, tá? Isso aí você paga por mês, escolhe uma mesa e senta e trabalha. A gente tem essa mesa, esse lado aqui é nosso, né? O espaço é Então, reservado. esse espaço, essas 3 cadeiras, que é o Carlos e a Sara, quando precisa trabalhar, ficam aqui. Entendi. Pô, legal, aqui não tem isso não, pelo menos não conheço. Mas aí tem 90 empresas aqui dentro. É um negócio de tecnologia mesmo. Tem uma universidade do agronegócio, bem legal. Entendi. Enfim, a gente teve a reunião com o Gabriel e agora você falou que ele ia falar sobre a compra de 2 franquias e no fim acabou que desvirtuou o assunto e não falou, Não, né? porque a Renê quis entrar junto, mas ele me mandou mensagem no particular, falando, como a Renê vai entrar junto, aí depois eu troco uma ideia contigo no particular. Que ele quer comprar, né? Não ela, né? Entendi. Bom, enfim. Cara, e o insight do nome do Maurício veio quando você falou de manhã que você era da Zona Norte e tal, e eu falei, putz, cara, esqueci do Maurício. Mas eu gostei do cara, vou tentar encontrar esse cara pessoalmente, obviamente. Dá para fechar negócio desse cara online. Levar ele na fábrica, deixa o Luiz entrevistar, vamos deixar o cara andar, depois você troca uma ideia com ele. Que ele faz muito mais sentido que o João. Sim. Ele tá num momento de vida que o cara tá abrindo uma imobiliária, pô. A gente dá a porra da franquia pra ele, igual a gente vai dar pra você, não paga 120 mil, beleza? Ele opera, ele vai ganhar dinheiro com a mulher na franquia localmente, que ele tá numa região muito boa, ele consegue pagar as contas. E ele vai ganhar escala ganhando na franqueadora como head. Exato. É isso aí. O cara é bom também. Na posição dele é bom, agora pro João já não é bom. O João já Então, tem porque o agência João tá de num outro mar, momento de vida, né? é outro momento. Eu devia ter lembrado dele antes, confesso, cara. Devia ter pensado nisso antes. É que o João a gente veio com a cabeça de também ser um treinador para lançamentos, treinador de equipe. Mas eu acho que Tem esse um pouco cara do aí perfil dele, ficou né? mais no chão de imóvel do que o João. Sim, exato. É porque o João ele tem essa coisa do. Ele é um estrategista de lançamento, ele tá ali no meio das grandes, ele tem esse histórico, né? Isso seria legal se a gente conseguisse trazer ele. Porém, mesmo ele não estando dentro do jogo, não impede dele ser Ele tá na fornecedor. Home Corp, pô. Ele tá na Home Corp, a gente vai se amarrar com a Home Corp. É parceiro estratégico. Exato. Como fornecedor, nada impede. Né? E eu fiquei refletindo muito a área da Biocasa Capital. Eu tenho um cara desse tocando em imóvel,
tendo você tocando um corpo, a capital a gente toca. Aí a decisão é de vocês, mas É, eu ainda acho que isso também vai tomar um volume, mas enfim. mas eu digo, Vamos por esperar pra enquanto, ver. a capital, no próximo 12 meses, no próximo ano, a capital a gente toca. Querendo ou não, eu nunca te falei isso, né? Mas eu sou formado em finanças pelo IBMEC. É? Não Então, sabia não. mercado de capitais, de derivativos, índices, toda essa parte. Já operei day trade na Bolsa de Valores, já fiz estágio mesmo de crédito de Bolsa de Valores. Então, o fundo lá da MCF, quem levou o Eduardo Nakamura e o Jordano fui eu, que levei os caras, o pessoal da Planner. Por isso que você tá sem Então, cabelo. isso aí eu tenho um bom domínio. Agora, eu preciso pôr um coordenador para ficar vendendo consórcio. Aí pode ser um funcionário. Não precisa ser um cara que vai ser sócio. Uma equipezinha, talvez, né? 2, 3 pessoas É, ali. é isso, um coordenador que o cara ganha uma comissão e ajuda a franqueadora a ter um capital de giro. Cara, eu tenho um amigo aqui em São Caetano que é ele, a esposa e 2 vendedores. São 4 O cara pessoas. faz 10 milhões por mês. 15 milhões por mês ele faz. Isso é Todo mês. estrutura. Há A anos. 6% de comissão faz a conta. Há anos. Então ele tem Vai assim, ganhar. parcela em cima de parcela, parcela em cima de parcela, parcela em É cima de igual parcela. é igual carteira de receber terreno, é carteira de receber consórcio. Ele tem. Ele me falou, minha receita é isso, eu vendo a carteira, eu vendo o consórcio, recebo lá tem lugar que é 8 vezes, tem lugar que é 9, tem lugar que é 12, tem lugar que é não sei o que e tal. Vai recebendo os picadinhos ali todo mês, mas ele tem previsibilidade, né? Esse é o ponto, né, que ele fala. Bom, deixa eu ir que hoje eu tenho que fazer um negocinho importante com a minha filha. Hoje é aniversário E da minha mãe, eu vou lá pra casa dela também. foi uma semana boa, e você teve uma visão melhor do que é abrir a casa. Agora eu posso te mandar o contrato para você assinar ou não? Dá para desistir? Não, eu cobrei hoje lá. Falei, cadê o contrato que vocês não mandaram? Eu sei, mas é que a gente está deixando você ter uma amostra grátis para ver se faz sentido mesmo. Não, Você não está fazendo loucura. Não, pode mandar. Inclusive eu vou responder pro pessoal lá que vamos organizar pra gente ir na semana do dia 20 lá, né? Se você puder e quiser ir junto também, eu acho que seria interessante. João Pessoa você está falando, né? É. Tá bom. Vamos ver se vai dar tudo certo. Eu preciso ir lá em João Pessoa. A gente compra uma passagem barata, dorme num Airbnb barato e a gente fica por lá. Dia 20 é uma quarta-feira, dia 25 e 26 e 27 que você falou, né? 26 na e semana 27. seguinte, então, a gente teria que talvez ir no dia 18, passar o dia com eles lá no dia 19, fazer a reunião no dia 20 pra voltar no dia 21, talvez, 21 ou 22, porque é uma semana lá, né? Porque eu falei pro Gabriel o seguinte, falei, olha, o tempo é curto, se a gente for, tem que organizar bem, se vocês for mostrar alguma coisa na região, visitar algum cliente, alguma coisa, a gente tem que sair daqui já com a vida organizada, porque a gente não tá indo pra passear. Tem que ser o roteiro. A gente não tá indo pra passear, né? Gostaria, mas Vamos não é o falar. caso. Semana que vem a gente organiza. Fechou. Valeu, cara. Um abraço. Fica com Valeu, Deus cara. aí. Você também, outro. Valeu. Até mais. Tchau.